agradecer às pessoas que ainda não ocuparam os seus lugares, que se fossem sentando. O candidato vem acompanhado de alguém que vem de Lisboa com ele e gostaríamos de lhe dar uma recepção calorosa, mas precisávamos, entretanto, que as pessoas fizessem o favor de se sentar para depois podermos iniciar a cerimónia e o almoço. Ambas as coisas são importantes. Muito obrigado. Convosco, o futuro Presidente da Câmara de Matosinhos, Pedro da Vinha Costa. PSD! PSD! São os torcedores do país. É preciso mais uma vez, muito boa tarde a todos e agora na presença do candidato e futuro Presidente da Câmara de Matosinhos, Pedro Vinha Costa. Antes do almoço, íamos rapidamente fazer a apresentação daquilo que são os nossos combatentes nesta difícil batalha, mas escutadora da Câmara, à Câmara e à Junta de Freguesia de Matosinhos. Um empresário de 44 anos, nascido no Conselho e residente em Lavra. Um homem sempre ligado ao mar, filho do mestre José Serguilha e neto do mestre Manuel da Luna. Tem a sua vida académica e profissional sempre ligada ao mar e à... A freguesia, ou a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Matosinhos e Lessa da Palmeira. Uma freguesia também com 50 mil habitantes, que corresponde à cidade de Matosinhos e Lessa da Palmeira. Uma cidade que assistiu à destruição do comércio local e que tem estado condenada a viver e continua em progressiva decadência da restauração, outrora ex-libris do nosso concelho. Uma cidade com praias de fazer inveja a qualquer destino turístico mundial, praias com condições ótimas para a prática de surf e bodyboard, praias maltratadas e nada cuidadas pela Câmara. Um concelho onde obras-primas de arquitetura mundialmente reconhecidas são botadas ao abandono. As fábricas deram lugar a prédios que receberam milhares de pessoas atraídas pela beleza do mar e das praias. Numa cidade que vive em cima de um barril de pólvora, com combustíveis a passearem no subsolo, em pipelines que atravessam as nossas ruas e casas, sem que se saiba muito bem por onde passam. Com uma refinaria que é um equipamento imprescindível para a economia do país, mas uma cidade onde a atração dos socialistas pela especulação imobiliária nos quer privar de podermos ter um parque da cidade que una ao Parque do Porto, criando uma mancha verde única. Matosinhos Lessa da Palmeira, o centro de um concelho que vai ser feliz, porque a partir de outubro terá um presidente, que é um independente. Mais um independente que se junta a nós e que dá a cara para Matosinhos vencer.
Um empresário de 43 anos que nasceu em Matosinhos, na rua onde ainda hoje vive. Um matosinhense que todos respeitam. Oriundo de uma família que todos conhecem. Ou não fosse neto do conhecido e respeitado mestre pescador Joaquim Caetano da Nora. Um homem que iniciou a sua vida profissional e empresarial aos 17 anos, sendo hoje um respeitado empresário nas áreas da saúde, imobiliária e comércio. Quem não conhece a mais que centenária Casa Albano, uma das mais antigas casas comerciais do nosso concelho, fundada pelo avô da sua mulher e ainda hoje propriedade da família. É um homem com fortes ligações ao desporto, tendo sido atleta do Leixões e do Lessa Futebol Clube, sendo um de todos conhecidos as ligações suas e familiares a quase todas as mais importantes associações e instituições da cidade. Um grande aplauso para Miguel Nora. Meus senhores, apresentados estão os candidatos às juntas. Peço desculpa, o lapso foi meu. Já estava a reduzir ainda mais o número de presidentes de freguesia existentes em Matosinhos. Não é essa a intenção. Junta a freguesia de Mendo de Custóias, Lessa, do Alio e Guifães. 45 mil cidadãos que a Câmara Socialista durante 37 anos condenou ao abandono. Freguesias com história, com monumentos como o Mosteiro de Lessa, do Alio ou a Ponte do Carro. Freguesias com grandes carências. Freguesias com pessoas que precisam e merecem que os poderes autárquicos olhem melhor por elas. O nosso candidato é um advogado de 40 anos, nascido em Lessa do Alio, onde sempre residiu. Em 2005 foi candidato à presença da Junta de Freguesia de Lessa do Alio, conseguindo um excelente resultado. É um homem da terra ligado ao movimento associativo, desempenhando, entre outras funções, o cargo de Presidente da Direção do Desportivo de Lessa do Alio. O vosso aplauso para Arnaldo Tasca. E agora é a altura de almoçarmos para, depois do almoço, termos algumas intervenções políticas. Muito obrigado. Eles aprovam os outros. Eu se estivesse lá, não estava a ver a sabe o casal amigo. Ele era afilhado dos meus filhos, até o campo de futebol, para jogar com os cães da aldeia. O pai dele era maluco, jogava, cabelo, cada vez não pode ser uma coisa. E agora eu digo, isso aqui é provisão. E eu digo,
Quando há um ano atrás a Conselheira de Matosinhos resolveu transferir a tradicional sardinhada que organizava na sede do partido para o interior da feira do Sr. Matosinhos, na altura, desde logo, achei que tinha sido uma excelente escolha. Tinha sido uma aposta ganha. Nessa altura, estávamos aqui presentes, penso que no mesmo pavilhão, não enchíamos esse pavilhão, mas desde logo havia um bom ambiente. Um ambiente positivo, um ambiente aberto, um ambiente descontraído, ou seja, um ambiente de festa que é o que pretende ser, de convívio que é o que pretende ser esta iniciativa. E, portanto, a Conselheira de Matosinhos, passado um ano, repete esta iniciativa, e ainda bem, e, sinceramente, algo está a mudar em Matosinhos. Algo está a mudar em Matosinhos, desde essa data até hoje, em vez de termos parte do pavilhão afeto a este nosso convívio, temos a totalidade do pavilhão e temos a esplanada também preenchida. E se essa aposta, se havia dúvidas sobre essa aposta, ontem, quando eu telefonei ao Dr. Pedro Vinha da Costa a perguntar como é que estava, se havia possibilidade de ainda companheiros nossos de outros conselhos virem aqui a este convívio. E ele disse-me que era impossível, que já não havia espaço para albergar todos aqueles matosinhenses que já tinham também manifestado a vontade de estar aqui neste convívio. E, portanto, queria também, obviamente, cumprimentar não só o Sr. Candidato à presidência da Assembleia Municipal de Matosinhos, como os candidatos às presentes junta, ou seja, aqui começa-se também hoje a construir a equipa que, juntamente com o Dr. Pedro da Vinha Costa, está a construir um projeto político para Matosinhos, para o Conselho de Matosinhos, um projeto político credível, um projeto político sólido, um projeto político que, sem dúvida, fará Matosinhos vencer. Matosinhos está a mudar. Matosinhos precisa mudar. Matosinhos precisa que o seu Conselho, que o Conselho de Matosinhos tenha a importância em termos da área metropolitana do Porto, que já teve no passado, que foi perdendo ao longo dos últimos tempos. Penso, sinceramente, que é com o Dr. Pedro Vinha Costa, como líder da Câmara Municipal de Matosinhos, que o Conselho de Matosinhos pode dar esse salto qualitativo. A dinâmica que ele imprimiu à Conselhia de Matosinhos é o reflexo do poder de implementação de medidas, de execução de tarefas, de líder partidário que o Dr. Pedro Vinha Costa tem. E eu estou certo, se a maioria dos matosinhenses confiarem nesta candidatura, o seu voto, não se irão arrepender. E que Matosinhos poderá dar um salto em termos de bem-estar para as suas populações, em termos das suas estruturas efetivamente úteis, tal e qual como outros conselhos deram nos últimos 10 ou nos últimos 12 anos. Para Matosinhos vencer, peço que recebam com todo o vosso empenho e o vosso carinho o próximo Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Pedro da Vinha Costa. PSD, 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 As minhas primeiras palavras são, como não podia deixar de ser, para todos vós que aqui estáis a manifestar-nos o vosso apoio e a vossa amizade, agradecendo esse apoio e essa amizade e dizendo-vos que é fundamental para nós, nesta caminhada que só vai terminar em setembro, em finais de setembro, é fundamental poder contar com o vosso apoio, com a vossa solidariedade e com o vosso entusiasmo. O PSD é um partido de homens e de mulheres e é muito gratificante ver o número crescente de mulheres que se junta à vida política e que não abdica de ter uma voz ativa na definição do futuro do seu Conselho. Muito obrigado, Cristina.
Deixem que cumprimente agora o Sr. António Barbosa, o Arnaldo Tasca, agora comecei justamente por ti, Arnaldo, o Arnaldo Tasca, o Francisco Coutinhas Lopes, o Miguel Nora e o Miguel Pereira, por ordem alfabética, que são os nossos candidatos à presidência da Assembleia Municipal e à presidência das 4 juntas de freguesia do Conselho. Em meu nome pessoal, dizer-vos que é um grande orgulho para mim fazer parte de uma equipa que integra pessoas como vocês. Muito obrigado. Dirijo-me agora a si, Sr. Ministro Miguel Poiás Maduro, para, antes de mais, agradecer a sua presença aqui entre nós e agradecer a prontidão com que aceitou o convite que lhe fiz. Interpreto-o como demonstração do seu apoio, mas também como a demonstração da vontade de um cidadão de que aquilo que está mal seja mudado. Sr. Ministro, que peço aos seus colegas de governo que não se esqueçam que por cada medida que o governo toma, essa medida vai ter impacto na vida dos cidadãos. Essa medida vai ter impacto na vida de portugueses. Portugueses que, tal como nós, sabem que o país vive uma crise grave. Todos nós sabemos disso. Estamos conscientes de que vivemos uma crise grave. Não nos esquecemos disso. Como não nos esquecemos, Sr. Ministro, de quem é o responsável pela crise. Podem passar os anos sabáticos que quiserem. Podem passar os anos sabáticos que quiserem em Paris, que nós não nos vamos esquecer tão cedo do rosto e do nome de quem nos trouxe até esta situação. Mas, Sr. Ministro, é preciso que as pessoas percebam as medidas que estão a ser tomadas. É preciso que o Governo explique às pessoas as alternativas que existem e os caminhos que foram escolhidos. Todos nós queremos saber. Eu não quero uma mudança política de governo. Eu e esta gente que aqui está apoiam o governo. Agora queremos perceber algumas medidas para poder explicar aos cidadãos que venham ter connosco. E queremos, acima de tudo, fazer uma outra coisa. Queremos poder dar esperança às pessoas que não têm dinheiro para pagar a sua casa, que estão desempregadas, que não conseguem custear as despesas de educação dos filhos, que têm mesmo hoje já dificuldade em pôr comida na mesa familiar. Temos que dar esperança a essas pessoas. É evidente que eu fico muito contente quando ouço há 2 dias atrás anunciar um conjunto de medidas para relançamento da economia. Mas fico ainda mais contente, dizia-lhe há pouco, fico ainda mais contente quando vejo que grandes empresas portuguesas criaram um programa de 5.000 bolsas para jovens licenciados. Não resolve o problema, infelizmente os jovens licenciados são muito mais de 5.000. Mas há quanto tempo este país não ouvia já falar de notícias deste tipo? E isso é fundamental para nós acreditarmos que vale a pena. Para nós acreditarmos que os sacrifícios que estamos a passar não são em vão. Andamos fartos de indireitas que nos dizem que a solução é outra, mas não dizem qual é a solução. Que nos dizem que não querem poupar, não querem cortar aqui, não querem cortar acolá, mas também não dizem onde é que vão cortar. Que dizem uma coisa cá e depois escrevem outra coisa para o estrangeiro. Talvez na esperança de que, como vai numa qualquer língua estrangeira, aqui os papalvos não percebam o que lá vai escrito. Mas nós percebemos que as alternativas têm de ser sérias, têm de ser construídas. Nós temos de procurar, e o Sr. Ministro é o grande arauto da defesa do acordo entre todas as forças políticas. E nós queremos que isso aconteça. Mas, Sr. Ministro, peço-lhe aqui uma coisa, em nome do PSD de Matosinhos, em nome dos matosinhenses que tenho contactado ao longo destes meses. Não deixe nunca que a procura de consenso signifique paralisia. O país não pode parar. O país tem de continuar a fazer um trabalho que tem estado a ser feito e agora que se começam a ver, não é a luz ao fundo do túnel, mas que se começam a ver luzes de esperança, nós não podemos parar. Temos de pensar nos portugueses que estão a sofrer, temos que lhes dar esperança, temos que lhes dar uma palavra amiga. Eles não são números, não podem ser tratados como números,
São pessoas, são cidadãos, alguns dos quais estão aqui, que estão desempregados, que não têm emprego, que não têm, jovens que querem casa e não têm em casa. Temos de pensar neles. Insisto nisto, e antes de passar a falar de Matosinhos, nós não queremos que o governo mude de política. Nós não queremos mudar de governo. Queremos única e exclusivamente que seja dada aos portugueses a esperança a que eles têm direito. Porque é para essa esperança, sabemos nós, que o governo tem estado a trabalhar. Por causa das pessoas e pelas pessoas, como candidato à presidência da Câmara de Matosinhos. E candidato-me a um conselho que tem, do meu ponto de vista, que ter um objetivo, um desígnio, o mar. Nós não podemos desperdiçar esta magnífica riqueza que temos, que é o mar de Matosinhos, que nos distingue de outros concelhos, que nos torna melhores do que os outros concelhos. Eu quero dizer-vos só aqui uma coisa para que percebam a importância disto. Nós estamos aqui paredes meias com o Porto. A Universidade do Porto é uma das mais prestigiadas universidades do país. Há um conjunto, umas largas dezenas ou centenas de jovens que procuram a Universidade do Porto para fazer programas de Erasmus por causa da excelência da Universidade do Porto, sim, mas principalmente pela possibilidade de virem usufruir do mar de Matosinhos para fazerem surf. São jovens do norte da Europa que escolhem a Universidade do Porto também por causa das condições que propicia para a prática de desportos de mar. Nós não podemos desperdiçar isso como até aqui tem sido desperdiçado. Matosinhos tem estado de costas voltadas para o mar. Não podemos fazê-lo. O mar tem de ser a nossa montra, tem de ser a nossa porta de entrada para Matosinhos. Nós temos de aproveitar o turismo, a restauração, temos de aproveitar o lazer, temos de aproveitar a praia para desportos, para tudo isso. Mas um primeiro vetor fundamental é o da solidariedade. Acabei de dizer e acabei de alguma maneira, trazer aqui o sentimento de muitas pessoas que se têm dirigido a nós, e eu já vou na 16ª atuada e já agora quero dizer-vos que têm sido um grande sucesso. Ali o José Calmeira até estremeceu ao lembrar-se que são 16, porque ele fez a cobertura das 16 atuadas. Portanto, depois apresentamos-lhe a conta do que está a poupar em Health Clubs para fazer ginástica, mas dizia eu, as pessoas estão a sofrer, as pessoas precisam de ajuda e, portanto, o primeiro vetor da minha candidatura é o vetor da solidariedade. Nós temos que ser capazes de dar respostas imediatas às pessoas que são surpreendidas pelo desemprego, que são surpreendidas pela catástrofe da miséria que muitas estão condenadas. E por isso, já o disse, primeira das primeiras medidas que irei tomar: acabar com a ADEIMA. A ADEIMA, Sr. Ministro, é uma aberração que existe aqui em Matosinhos. É uma IPSS cujo Presidente é o Presidente da Câmara, cujo Vice-Presidente é o Vice-Presidente da Câmara. De uma Câmara que não tem dinheiro para apoiar as IPSS e que o ano passado a ADEIMA entregou 2 milhões de euros. E que nos últimos 3 anos, a aquecer a esses 2 milhões de euros do ano passado, a ADEIMA recebeu por intermédio da Câmara Municipal, mas entregue por empresas deste Conselho, quase 3 milhões de euros. Dinheiro que não existe para apoiar as IPSS, mas que existe para apoiar aquela que formalmente é uma IPSS, mas não é mais do que uma agência de empregos do Partido Socialista em Matosinhos. Mas há outras questões. Os jovens precisam de apoios. Neste momento há jovens que não podem ir para a faculdade porque não têm dinheiro para pagar as despesas. Mesmo tendo mérito escolar, com bolsa de estudo, conseguem pagar as propinas, mas não conseguem arcar com as outras despesas. A Câmara Municipal tem de criar um esquema de bolsas remuneradas, resgatáveis e não resgatáveis para apoiar esses jovens, com base no mérito escolar. Da mesma maneira que temos de lançar um programa de arrendamento para jovens que assente em casas que estão abandonadas e que são da Câmara e que a Câmara recupera, transforma em T0s e T1s e faz contratos de arrendamento com os jovens em condições especiais. Porque nós precisamos que os jovens se fixem em Matosinhos. E precisamos, desde logo, para dar resposta ao segundo vetor da minha candidatura, que é o vetor de atração de investimento. Nós precisamos de atrair investimento. Mas vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Ministro, que se calhar o senhor não sabe. É que Matosinhos
Matosinhos deve ser o único dos 308 concelhos do país que não tem um único parque industrial. O que significa que qualquer investidor que anda à procura de espaço para investir, chega aqui a Matosinhos e vê um Porto Leixões, vê uma boa rede de autostradas, vê a proximidade em relação ao aeroporto de Francisco Sá Carneiro e diz: olha, que está um sítio magnífico para investir. Só que de repente não há parques industriais. E olha para o lado, para a nossa vizinha Maia, onde o nosso companheiro e o meu querido amigo Bragança Fernandes, que dá pouco que esteve, construiu uma série de parques industriais devidamente infraestruturados. E portanto os investimentos vão calhar lá, a Maia não vêm para Matosinhos. E portanto a riqueza é gerada na Maia e não em Matosinhos. E portanto o emprego é criado na Maia e não em Matosinhos. Temos de inverter isso. E para isso temos de criar parques industriais em Matosinhos. Temos de criar uma agência de investimentos que vá procurar investidores por esse mundo fora para os atrair para Matosinhos. Mas que não fique por aí, que trate dos licenciamentos industriais que são necessários, que facilite a vida aos investidores para que eles se sintam em Matosinhos bem recebidos, queridos e desejados. Porque este Conselho, ao longo de 37 anos, foi vítima de uma política de desindustrialização. A gestão socialista deste Conselho, ao longo de 37 anos, traduziu-se no seguinte: fecha-se as fábricas, expulsa-se as fábricas do nosso Conselho, metem-se cá escritórios, serviços e especulação imobiliária. E agora o problema é que não há imobiliária nem com especulação nem sem especulação. E por isso Matosinhos definha a olhos vistos. Temos de combater isto. Temos de ser capazes de combater isto. Mas eu não vos quero maçar com as inúmeras propostas que temos para apresentar. Aliás, eu não gosto de apresentar as propostas assim. Eu gostava de ter a ocasião de debater estas propostas com os meus adversários. Gostava de ter a oportunidade de me sentar com o candidato do Partido Comunista, com o candidato do Bloco de Esquerda, com o candidato do Partido Socialista face A, com o candidato do Partido Socialista face B. Com o candidato do Partido Socialista de cima ou de baixo, de trás ou da frente, sejam lá aqueles que ainda vão aparecer. Lamentavelmente, convidei o candidato do Partido Socialista oficial, porque era o que estava apresentado, já tinha assumido a candidatura para debates. Ele disse-me que sim. Uns dias depois telefonou-me a dizer que o partido não o deixava debater comigo. É porque tenho a certeza de que temos os melhores, de que temos as melhores ideias, de que temos as melhores propostas, que digo, estou disponível para os debates todos, de manhã, à tarde, à noite, onde quiserem. Apregoam muito a liberdade de pensamento, apregoam muito a democracia, apregoam muito o debate de ideias. E quando se chega ao momento, mete dentro de uma campanula, amordaça-o e cala-o, porque ele pode dizer as neiras. Deixem o homem falar. Vamos para os debates, todos nós, com todos. Com o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, com todos, venham eles com as suas ideias e com os seus projetos e venham principalmente para explicar porque é que não fizeram o que deviam ter feito ao longo de 37 anos. Venham para os debates. Meus amigos, eu tenho andado na rua, disse, já vou em 16 aguardas, em mais de 60 reuniões com instituições e associações do Conselho. A adesão que tenho sentido é muito grande. E digo-vos, meus amigos, a 4 meses das eleições, nós vamos ganhar Matosinhos. Vamos mesmo ganhar Matosinhos. Vamos ganhar porque temos 4 grandes candidatos para as 4 juntas de freguesia. Vamos ganhar porque temos um grande candidato para a Assembleia Municipal. Vamos ganhar porque vamos apresentar grandes equipas para as juntas de freguesia, para a Assembleia Municipal, para a Câmara. Vamos ganhar porque temos as melhores propostas e as melhores ideias. Vamos ganhar porque temos as pessoas mais capazes. Mas, meus amigos, vamos ganhar também por uma coisa. Porque estamos disponíveis para falar com as pessoas. Porque estamos disponíveis para explicar às pessoas o que queremos e o que pensamos. E por isso, meus amigos, eu peço-vos, não embandeirem em ato. Não está nada terminado. Não está nada ganho. Está tudo ainda por fazer e tudo ainda por ganhar. Por isso peço-vos, meus amigos, hoje
Excepcionalmente não houve a golada, que era para ver se eu estava aqui um bocadinho mais descansado, sem ter andado uns quilómetros de manhã. Mas no sábado lá estaremos de novo. E no domingo. E vamos começar todos os dias. E a obrigação de todos nós é, no café, na fábrica, no emprego, na bicha do centro do desemprego, na escola, ir tratando de convencer os nossos concidadãos. Nada ganho. Por isso peço-vos, meus amigos, vamos em força, não embandeirem em arco, porque nós, desta vez, vamos mesmo ganhar. Não é por nós, não é pelo PSD, é pelos matosinhenses, é por Matosinhos que precisa de mudar. E nós vamos ganhar para Matosinhos vencer. Muito obrigado. PSD! Convosco, a palavra para o Ministro Miguel Poiares Maduro. Muito obrigado. Eu fui avisado. Tinham-me dito que não seria fácil discursar depois do Dr. Pedro da Vinha da Costa. É um pouco como uma banda de garagem que segue a uma atuação dos Rolling Stones. Mas mesmo assim, é com muita honra que me associo à apresentação da lista do PSD às próximas eleições autárquicas de Matosinhos. As eleições locais, as eleições para as autarquias, têm para mim um interesse particular e um enorme respeito. Provavelmente ouviram que eu sou uma pessoa com inexperiência política, tenho muito pouca ou nenhuma experiência política. Isso não é verdade. O que acontece é que eu fiz um interregno de mais de 30 anos em experiência política. Porque quando eu tinha 10, 12 anos, acompanhava o meu pai, que era Presidente da Câmara de Mira, a visitar e a ver as obras de saneamento básico e a falar com as populações. Daí que eu tenha um enorme respeito e dê uma enorme importância às eleições para as autarquias locais. As autarquias são as fundações da democracia. É nas aldeias, nas vilas, nas cidades que se concretiza perante os cidadãos da forma mais manifesta a democracia. Direi mesmo que não há política mais nobre do que aquela que, tendo menos palco, mais próxima está dos cidadãos. Quero aqui deixar uma saudação muito especial ao Dr. Pedro da Vinha da Costa, candidato a Presidente da Câmara de Matosinhos, alguém que todos conhecemos pelas suas fortes convicções e pela frontalidade com que as defende. É um homem experiente, competente e determinado, é a pessoa que melhor corporiza o tempo e o projeto de mudança de que Matosinhos necessita. Quero saudar igualmente todos os candidatos às juntas de freguesia e deixar uma palavra particular de apreço ao candidato a Presidente da Assembleia Municipal, arquiteto José António Barbosa, jovem empreendedor, com elevado mérito na sua profissão, como já ouvimos, e alguém que seguramente Matosinhos muito espera e muito obterá. Todos temos consciência, todos sabemos que estas eleições vão ocorrer num momento difícil para o PSD. Governamos num momento crítico da nossa história nacional. Herdamos uma situação de crise sem paralelo na nossa história democrática. Uma situação caracterizada por uma economia que deixou de crescer desde 2000, deixou de convergir com a Europa desde 2000. A década que se seguiu, entre 2000 e 2010, já foi caracterizada como só tendo paralelo na Grande Depressão dos Estados Unidos da América ou na chamada década perdida do Japão. E no final dessa década, apesar do maior aumento de despesa pública que tivemos na nossa história recente, Portugal é também o Estado mais desigual da Europa.
É assim, foi assim, porque não fizemos as reformas que a nossa entrada no euro exigia. Como consequência, quando o país foi confrontado com uma crise financeira, a sua impreparação e a sua fragilidade levou-nos quase à bancarrota. Mas é nestes momentos difíceis que o PSD soube no passado e está a saber ser no presente o partido de que o país necessita. O PSD sempre esteve na origem das grandes reformas da nossa história democrática. Quando outros ainda resistiam, nós corríamos o risco político de as defender. Mas sempre sem dogmatismos ideológicos. Com a moderação de quem sabe que o mundo é demasiado complexo para podermos aceitar respostas simples. Isto é o gene do Partido Social Democrata. Coragem política, reformismo, moderação ideológica. Não por estratégia, mas por convicção. Muito bem representado no nosso fundador, Francisco Sá Carneiro. E devemos ter orgulho no que fizemos. Em 2 anos de governo, procedemos ao maior ajustamento orçamental de que há memória. Não porque esse seja o objetivo da nossa razão de ser na política, mas porque sem sustentabilidade financeira do nosso país, nunca poderemos ter o Estado justo, eficiente, que dá sentido ao nosso envolvimento na política. Para nós, a consolidação orçamental não é o objetivo do governo, é o instrumento para conseguirmos o nosso objetivo, que é um Estado mais justo, um Estado mais solidário, um Estado que ofereça crescimento económico e esperança aos portugueses. Mais de 1.400 milhões de euros apenas em 2 anos. Terminámos em 2012 o ano sem déficit externo, sem estarmos a gastar mais do que aquilo que produzimos pela primeira vez em muitas décadas. Isto foi igualmente decisivo para recuperar a confiança externa que o nosso país tanto necessita. Estes resultados são confirmados internacionalmente. Ainda recentemente, a OCDE, no seu relatório, referia que Portugal foi um dos países que mais rapidamente respondeu às suas recomendações para o período pós-crise. E calcula que as reformas estruturais que já foram empreendidas em Portugal vão significar, no médio prazo, um aumento da nossa capacidade produtiva nacional de 3,5%. A pedir paciência aos portugueses para conseguirem ver plenamente os resultados dessas reformas. Mas também temos consciência que não é mais tempo de acreditar em remédios breves, em panaceias que escondem os problemas em vez de os enfrentar, que não resolvem os problemas, mas apenas os aliviam temporariamente, causando ainda problemas mais graves no futuro. A alternativa a enfrentarmos esta realidade, como disse, é sair do euro. O que teria consequências dramáticas para o nosso país. Uma inflação galopante, um sistema financeiro destruído, poupanças dos portugueses ameaçadas e um Estado sem financiamento. E não tenhamos dúvidas, seriam os mais frágeis, seriam os mais pobres os que pagariam o custo maior se Portugal saísse do euro. Para este governo, a resposta é clara, a alternativa é clara, a escolha é clara. Permanecer no euro, assumindo as reformas necessárias para que possamos ter sucesso dentro do euro. O que fizemos nestes 2 anos permite-nos anunciar que hoje é o momento do crescimento. Apresentámos uma estratégia de longo prazo e começámos já a pôr em prática essa estratégia. Esta semana, depois de na semana passada termos anunciado o IVA de caixa, podemos anunciar um super crédito fiscal ao investimento, com o qual esperamos inverter a tendência preocupante que o investimento vinha a registrar, em resultado quer dos esforços decorrentes do processo de consolidação orçamental, quer do difícil contexto europeu e internacional em que nos encontramos.
O país readquiriu a confiança dos seus parceiros internacionais e europeus. Mas a confiança internacional que readquirimos tem hoje de ser refletida na confiança dos próprios portugueses. Repito, devemos estar orgulhosos do que fizemos, mesmo sabendo que muito há ainda por fazer, e não ignorando nunca as dificuldades de percurso que nos esperam. Os portugueses foram chamados a fazer grandes sacrifícios. Eles não negam a sua necessidade, mas querem perceber a razão desses sacrifícios e a esperança que eles podem gerar. Devemos, por isso, saber explicar claramente aos portugueses o que estamos a fazer, sem demagogias, para podermos mostrar porque é que a esperança que temos num futuro melhor, a esperança que lhe podemos oferecer, não é uma esperança infundada. As eleições autárquicas são o momento para o fazer. São um momento particular para o fazer. Este não é, como vos disse, um momento fácil. Não é, em particular, um momento fácil para fazer política, mas também, raramente, fazer política foi tão importante. O ruído, a demagogia, o populismo andam por aí. Isso não é política. Política é falar simples a partir da verdade. Política é incutir esperança com base na realidade. É essa política que o PSD faz. Viva o PSD, viva Portugal! Uma democracia, nascer no